Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos hoje dando início à nova série, à nova temporada Céu ou Inferno. E o tema de hoje é sobre o pecado. Isso mesmo, é esse tema que nós vamos estudar hoje. E eu gostaria de começar comentando com vocês eh, a expressão Deus está morto, do filósofo Nietzsche. Ele descreve a forma de pensar predominante atualmente na sociedade que vivemos. Basicamente, o ser humano quer ser Deus. Assim, brinca de ser ele, negando nossa humanidade e tentando controlar tudo. A maioria das pessoas não confessa publicamente: eu adoro a mim mesmo. Apesar disso, ao compararmos sua vida com o que dizem, seu desejo por autoglorificação logo se torna evidente. Tentar ser Deus é o problema mais antigo da humanidade. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia descreve um querubim chamado Lúcifer, que significa portador de luz, e depois identificado como Satanás, que significa adversário, um anjo que estava junto ao trono de Deus no céu. Não contente com sua posição, ele quis ocupar o lugar de Deus e se rebelou contra o rei do universo, buscando realizar uma espécie de golpe de Estado, mas foi lançado para fora do céu com um terço dos anjos que acreditaram em suas mentiras e se uniram a ele na rebelião. Assim começa o que conhecemos como pecado, algo que não foi criado, mas a corrupção de algo que primeiro era bom. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa especial nessa tarde de sábado. Os nossos amigos que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube e também os nossos ouvintes através das ondas da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. E hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui nos estúdios da rádio o nosso amigo, pastor Daniel Budal. Seja muito bem-vindo, amigo. Dê também o seu alô para os nossos amigos, ouvintes, telespectadores, nessa tarde de sábado. Olá, pastor Denis. Olá, querido amigo ouvinte da Voz da Esperança, nossa querida Rádio Novo Tempo. Para mim, pastor Denis, é um privilégio estar aqui nessa tarde de sábado, participando do programa Na Palavra e dando esse pontapé inicial, esse primeiro estudo dessa nova série, falando desse tema tão importante. É tão importante compreender o que é o pecado, como ele começou e quais são as consequências disso em nossa vida. Agradeço o convite, é um privilégio poder estar aqui nessa tarde. Maravilha, pastor. A alegria é nossa. O pastor Daniel, ah, ele estava até esses dias, né, Uhum. oficialmente como pastor ali na região de Cachoeira, né, e agora, há alguns dias, ele foi então nomeado para estar cuidando do colégio, que era escola, agora está se tornando colégio, Colégio Adventista do Vista Alegre, né? Então, pastor, se você quiser mandar um abraço aí para os irmãos queridos ali Opa! da região do Cachoeira e também agora para os alunos, colaboradores também do Colégio Adventista do Vista Alegre. Muito bem, pastor Denis. A minha gratidão a esse grupo tão querido ali do distrito do Cachoeira, que temos ali a nossa igreja sede, né, bem na divisa de Curitiba com Almirante Tamandaré. Toda a nossa equipe querida, os nossos líderes, nossos jovens, ali temos muitos ouvintes. A nossa coordenadora da Novo Tempo ali do Cachoeira, irmã Neuza, um abraço para ela e para toda a equipe de representantes da Novo Tempo. E também para os nossos queridos amigos ali da Vila Leonice, da Igreja do Jardim Bonfim, do Jardim Roma. Foram 2 anos de muita alegria, muito aprendizado, experiências maravilhosas e amigos para o coração e para toda a eternidade. E eu já deixo de forma antecipada também o meu carinho, o meu abraço para esse colégio tão querido, o Colégio Adventista da Vista Alegre, que tem crescido cada vez mais,
aumentando sua estrutura, cada vez mais com qualidade de ensino. Um abraço para a professora Cássia, nossa diretora, e para toda a equipe ali, o pastor Davi Amorim, que estava ali até então fazendo um lindo trabalho. Vai ser um desafio, pastor Denis, continuar esse legado aí deixado pelo pastor Davi Amorim. Mas eu já conversei com ele, ele falou que vai me ajudar. Ah, maravilha, pastor. E quando Deus chama, ele capacita, né? Amém, Tenho amém. certeza que vai ser uma bênção, assim como foi ali na região do Cachoeira, as igrejas ali que compõem aquela comunidade, será também aqui no colégio também, né? Muito bem. Queria lembrar você que está conosco nessa tarde de sábado, nos acompanhando no programa, que se você deseja aprofundar os seus estudos da Palavra de Deus, deseja aprofundar o seu conhecimento, você pode estar fazendo vários estudos com a esperança. Isso mesmo. É só você enviar um WhatsApp 12 98200 0062. Repetindo, 12 98200 0062. Ali você vai encontrar um menu com diversos temas, com diversos estudos. Nós temos ali para jovens, para adultos, temos estudos em áudio, para casais, estudos voltados para a família, para a educação, e com certeza será uma bênção para a sua vida espiritual. Então fica aí o recadinho para você estudar a Bíblia através da esperança. E se você deseja receber gratuitamente essa revista dessa nossa nova temporada, a revista Céu e Inferno, você pode enviar para nós aqui através do WhatsApp da rádio 419 9632 0468. 419 9632 0468. Manda uma mensagem e nós estaremos pegando seus dados, suas informações, para enviar até a sua casa, e você poderá acompanhar o estudo também todos os sábados, tendo essa revista em suas mãos. Tenho certeza que também será uma bênção. Nós vamos orar e adentraremos então ao estudo dessa tarde. Oremos. Querido Deus, obrigado por mais um privilégio, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos agora para estudarmos a Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos ilumine, nos dê compreensão, nos dê entendimento, mas também nos dê motivação para vivermos conforme a Tua santa vontade, conforme o plano que o Senhor tem para a nossa vida. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Daniel, nós fizemos uma breve introdução do tema aqui no início do programa e agora nós vamos adentrar, então, a parte central do estudo, aonde nós temos aqui algumas perguntas, né? E nós gostaríamos de iniciar, então, com a primeira pergunta do estudo de hoje, que é a seguinte. Na verdade, são 3 em uma, né? São 3 perguntas dentro de uma. Que advertência foi dada por Deus? Segunda, que decisão foi tomada por Adão e Eva e qual foi a sua consequência? Muito bem, pastor Denis. Esse assunto é tão importante sobre o pecado porque tentar ser Deus ou tentar ocupar o lugar de Deus é uma coisa que já vem lá do céu, ainda antes da existência do homem, né? Isso já começa, como o pastor mencionou na introdução, lá no coração do anjo Lúcifer, né? Anjo de luz que depois se tornou Satanás. E é interessante que o ser humano, ele infelizmente escolheu desobedecer a orientação. Já estou respondendo a 2 antes da 1 aqui, porque Deus havia dado uma orientação. Essa orientação está em Gênesis 2, versículo 16 e 17, onde a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deixou essa orientação, eles poderiam comer de todas, menos de uma, e se eles comessem dessa árvore, eles morreriam. E Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 a 6, descreve então qual foi a decisão que eles tomaram. Diz ali então que a serpente, né, no verso 1, mais sagaz que todos os animais,
que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim, olha, perceba a dinâmica, pastor Denis, que a serpente utiliza. A gente entende aqui que a serpente estava possuída por Satanás, e olha como ela mistura aqui verdade com mentira. É assim que Deus disse: olha, não comerás de toda a árvore do jardim, tentando justamente confundir a Eva, né? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela responde corretamente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrais. E aqui, pastor Denis, eu diria assim que está a grande luta que a gente tem hoje teológica, até no nosso contexto do grande conflito, porque se eu pudesse resumir esse assunto, eu diria assim: Satanás ele sempre está dizendo, pode pecar que não morre. Peque à vontade que você continua vivo. Esse foi o primeiro grande engano e ele tem todo o interesse que as pessoas continuem crendo nisso, que podem pecar e fazer o que quiser, que continua vivo, a alma continua viva. Mas aqui o texto mostra claramente a consequência disso. A gente vê a consequência em Gênesis 3, ali no verso 23 e 24, depois então que Eva tomou, né, comeu do fruto, levou também ao seu marido e ele comeu, ali no verso 6, e o verso 23 e 24 tem então a consequência, aonde diz, o Senhor Deus, no verso 23, por isso o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado, e o verso 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então é interessante, não ficou do jeito da serpente, pastor Denis, não ficou do jeito de Satanás, ficou do jeito de Deus. Deus havia alertado de que eles seriam expulsos, Deus havia alertado que se comesse morreria, e ficou do jeito de Deus. Foram expulsos e depois morreram, e as consequências nós sabemos que foram as mais terríveis. Eu sempre gosto de imaginar, pastor Denis, quem sabe Eva, quando presenciou o primeiro espirro de Adão, a primeira tosse, quando um percebeu na cabeça do outro o primeiro fio de cabelo branco, quando, quem sabe, a primeira cárie no dente, o primeiro traço de rugas e verrugas na pele, porque nada disso era plano de Deus. Nós fomos criados para viver eternamente, para viver com qualidade, viver em abundância, e o pecado trouxe consequências físicas, emocionais, consequências na natureza, trouxe dor e sofrimento. Muito bem, pastor. Então, respondendo aqui a pergunta, né? Então, nós vemos ali a advertência, a decisão e a E a consequência, consequência, isso como mesmo. você explanou claramente aqui para nós nessa primeira pergunta, né? Então, é assim que a criação, como você colocou, quando Deus criou o planeta lindo, Tudo perfeito, né? perfeito. Por um Deus perfeito. E aí, então, agora ele entra em um estado de imperfeição por causa do pecado, e agora o ser humano, e podemos até ir um pouco além, a própria Terra, o planeta Terra, fica condenado à morte, né? Uhum. Porque todo ser vivo agora, você deu, né, falou aí do primeiro espirro e tal, agora também a gente pode olhar para a natureza e ver Adão e Eva olhando e vendo, por exemplo, a primeira flor murchar, Primeira flor murchar. a flor cair, o fruto apodrecer, né? E eu creio que para eles a parte mais difícil depois, já dando continuidade às consequências do pecado que vieram depois, quando vieram os filhos Uhum. e um irmão mata o outro, então aí sim eles conseguem sentir na própria pele a consequência final do pecado, né? Que é a morte, né? E falando sobre a morte, sobre o inferno, nós vamos estudar melhor sobre esse assunto na próxima lição, no próximo sábado, né? Muito bem, vamos adiante então, falando sobre o pecado. A próxima pergunta é a seguinte: como que a Bíblia define o pecado? Muito bem, pastor Denis e querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 4, nós encontramos uma resposta clara, cristalina, pastor Denis, diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. Tem muita gente que tenta dar definições diversas para o pecado, mas a Bíblia tem essa definição que é clara: pecado é a transgressão da lei, ou seja, fazer aquilo, pastor Denis, que vá contra a vontade de Deus. E é interessante que Deus, como um pai amoroso, quando ele coloca suas leis para o universo e para nós, para os seus filhos, essas leis, pastor, elas sempre têm o objetivo de proteger, de cuidar. Eu imagino que aqui nessa série vai ter um estudo só sobre a lei, né? Mas a gente entende que a desobediência da lei, além dessas consequências, o pecado, pastor Denis, uma das piores consequências, eu diria assim, que é o vício que o pecado traz. Tudo que vem de Deus nos protege, os alimentos saudáveis, as frutas, as verduras, a água, nos nutre, nos respeita e nos protege. O pecado não. Aquilo que vem do pecado vicia, traz consequências, traz doenças e traz morte. Então, quem obedece a Deus, quem guarda a lei, vive livre. E quem vive escravo do pecado, vive escravo dos vícios, escravo da bebida, escravo do cigarro, escravo do açúcar refinado, do chocolate e de tantas outras coisas que fazem mal para a saúde, entende? Perceba que obedecer à lei, na verdade, é sinônimo de liberdade. A pessoa não tem vícios, ela vive livre completamente. Agora, quando ela está presa no pecado, ela vive escrava daqueles vícios e nós somos criados não para sermos prisioneiros, mas para sermos livres e felizes. E Romanos, pastor Denis, Romanos no capítulo 1, temos aqui uma definição do apóstolo Paulo no versinho 21 a 25. Olha que interessante esse texto. Diz assim, ó: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Qual foi a consequência disso no verso 22? Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E o verso 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Perceba, pastor Denis, que o pecado trouxe uma confusão para o universo, uma confusão para a terra. Tiraram o lugar de Deus, passaram a adorar a criatura ao invés de adorar ao Senhor, e eles ficaram entregues à própria sorte, às consequências do pecado, ao sofrimento, e a gente vê, infelizmente, no nosso mundo hoje as consequências terríveis disso. Muito bem, pastor. Então, a Bíblia deixa muito clara, né, o que Sim, é pecado, assim como nós já vimos as consequências do pecado, né? E só enfatizando um pouquinho mais essa questão de pecado ser definido na Bíblia como a transgressão da lei, né? Nós sabemos que existe alguns grupos de cristãos sim. que tentam eh, alegar que a lei de Deus foi abolida, que nós não precisamos mais guardar a lei, né? Mas de qual lei aqui o apóstolo João está dizendo, né? Lá em Êxodo, no Uhum. capítulo 20, né, do verso 1 a 17, nós conhecemos ali como a lei moral de Deus, né? Os 10 mandamentos. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em dois, porque a essência do cristianismo é amor. Então ele resume os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E é por isso que em Romanos mesmo, como você usou aí o texto de Romanos, mas lá no capítulo 7, no verso 12, o apóstolo Paulo fala que essa lei é chamada de santa, Justa e boa. justa e boa, né? O salmista também, ele descreve essa lei como eterna e para sempre. Então, Deus é eterno, seu amor é eterno, sua lei é eterna. E eu achei muito interessante a forma como você colocou essa questão da liberdade e escravidão, né? Muitas pessoas que não têm o conhecimento da lei, da graça de Deus, às vezes olha e acha que ser cristão, guardar a lei de Deus, se torna escravo ou preso. Mas, na verdade, escravo e preso são aqueles que estão escravizados nos vícios, como você colocou, Uhum. escravizados no pecado. Então, Jesus, ele nos liberta e a sua lei,
de alguma forma, nos protege para que a gente não se torne escravos do pecado, não se torne escravos dos vícios. Uma vez eu ouvi um comentário de alguém falando exatamente, fazendo essa comparação. Era um cristão falando com um não cristão. E o não cristão dizendo assim: olha, você é limitado, Uhum. você não vive livre, porque você não pode fazer isso, não pode Não fazer pode ir para uma aquilo, não pode ir festa, para uma festa, beber, você não pode beber, você não pode fumar, fumar e sair com tal. mulheres. Isso. E eu sou livre, porque eu posso fazer isso a hora que eu quero e posso ir aonde eu quiser. E aí o cristão falou para esse não cristão: olha, eu acho que é o contrário. Uhum. Tudo isso que você faz, eu posso fazer a hora que eu quiser. O detalhe é que eu não faço porque eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo, Uhum. que eu quero cuidar para que eu tenha mais saúde. Eu não faço porque eu sei as consequências disso na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Agora veja bem, pelo que eu estou vendo, você fuma. Uhum. Se você quisesse parar hoje, será que você consegue? Pelo que você comentou, você bebe. Se você quisesse parar hoje, será que você consegue? Uau! Pelo que você está comentando, hoje você também vive algumas condutas que não seriam consideradas morais. Será que você conseguiria parar? Então, quem na verdade está livre? Quem Né? está livre e quem está preso. Isso aí. Essa pergunta, pastor Denis, é a pergunta de $1 milhão, como a gente brinca, né? Mas que tem para nós um significado tremendo, né? Muita gente realmente que não guarda a lei sugere que quem guarda é preso, mas Uhum. nós entendemos que guardamos a lei porque decidimos, porque entendemos que ela é protetiva e também, pastor Denis, porque é o mais inteligente a ser feito. Maravilha. Então, queridos amigos ouvintes, telespectadores, para ficar claro, a essência do pecado, ela é a independência da autoridade amorosa de Deus. É o amor direcionado a um objetivo incorreto, acompanhado de uma vida na direção desse objetivo. É nos transformarmos em nosso próprio Deus. É ao a gente tentar controlar o que, segundo o nosso critério, nos trará a verdadeira felicidade. A palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parece o melhor, caminhos direito, mas o final dele é a morte. A criatura levanta o punho fechado em arrogância contra o rosto do Criador, em uma rebelde desconfiança que rompe essa relação. Por isso, um coração pecaminoso produz atos pecaminosos. Pecado é mais do que uma lista de coisas que não podemos fazer. É um reflexo do estado rebelde do nosso coração que muda o amor pelo ódio, a justiça pela corrupção, a sabedoria pela ignorância, a verdade pela mentira, a misericórdia pela crueldade, a bondade pela maldade, a paciência pela intolerância, a fidelidade pela deslealdade, a alegria pela dor. Pense nisso. Vamos adiante no nosso estudo. Vamos para a próxima pergunta, pastor Daniel. Lembrando você que está acompanhando conosco, que está estudando conosco nessa tarde de sábado, se você tem alguma pergunta, se você tem algum comentário, manda no WhatsApp aqui na rádio, escreve no chat aí no YouTube, e a gente vai ter a alegria também de poder, em algum momento, também estar te auxiliando nessas outras dúvidas dentro dessa temática. A terceira pergunta é a seguinte, pastor Daniel. Quem é acusado de pecado e a quem se submete o pecador? Bom, essa pergunta é muito importante, o pastor Denis, porque nós poderíamos pensar assim: será que é possível não ter pecado? Será que existe, pastor Denis, alguém que é gente boa o suficiente?
Será que tem alguém que é puro o suficiente, bondoso, amoroso o suficiente? Alguém que poderia, pastor Denis, à noite, não precisar dobrar os joelhos e pedir perdão, e não, eu posso dormir tranquilo aqui porque eu não tive hoje nenhum pecado, eu já atingi o nível máximo de. Acredite, pastor Denis, infelizmente alguns, dentro do cristianismo, dentro das igrejas, acreditam que é possível uma vida completamente sem nenhum pecado, um nível máximo assim de santidade. Nós não cremos porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, diz assim, ó: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O texto do verso 12, pastor Denis, deixa muito claro: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E é interessante que 1 João, no capítulo 3, versinho 8, também traz luz, diz assim, ó: aquele que pratica o pecado, olha da onde que vem, procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde quando? Desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quem é acusado do pecado? Todos nós. Infelizmente, não existe um bonzinho. Nem nós que somos pastores, nem líderes, nem ninguém consegue ser completamente justo. Nós temos as nossas falhas, pecamos em pensamento, em ações. E é interessante, pastor Denis falando isso, me lembra quando nos tempos de Jesus, quando uma pessoa fosse pega, por exemplo, em adultério, o que acontecia? Ela era apedrejada. Ela era enterrada no chão, deixava ali só a cabeça de fora, pegavam grandes pedras e destruíam a cabeça ali do adúltero, do pecador. E Jesus trouxe uma orientação, falou: peraí, não é assim não, minha gente. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Perceba que a maneira que Deus lida com o pecado não é simplesmente com o ato, como o pastor Denis havia mencionado antes, ele começa no coração, na mente. As intenções impuras já são levadas em alta consideração por Deus. Ele olha com muita atenção, porque antes do pecado prático, da execução, já começou o pecado na mente. Quando você planeja, quando você considera o pecado, você já pecou. Uau! Pegaram a ideia? O quão profundo e as consequências do pecado. E é interessante, pastor Daniel, quando nós pensamos na questão do que poderíamos dizer do pecado original, ou quando ele inicia, né? A palavra de Deus diz que ele inicia no coração de um anjo perfeito no céu, Uhum, né? E depois, esses sentimentos, eles se tornam em ações. uhum. E depois vem as consequências, né? Para nós isso parece estranho, pastor Denis, porque na justiça humana, né, quando a gente olha para o nosso Código Penal, planejar um homicídio não é crime. Quando você está pensando, planejando, se torna crime quando você tenta executar. Mesmo que não bem sucedido, mas se eu tentei matar alguém, aí sim a justiça vai se posicionar. Mas não existe o posicionamento da justiça apenas por ideias. Ah, eu estou sonhando com a morte do meu irmão. Agora, Deus, pastor Denis, ele considera o pecado quando ele já é, como eu disse, motivado no coração. Quando você está planejando, pensando naquilo que é errado, Deus já entende que essa já é uma conduta pecaminosa. Então, ainda antes da tentativa ou da própria execução, bem-sucedida ou não, o pecado já começou primeiro na mente e no coração. E o pecado vai contaminando, né? E vai contaminando as pessoas que estão ao redor. Porque a partir do momento que ele sai do coração, se tornou ali o desejo e uma ação, ele vai contaminando, como aconteceu também no céu, né? Sim, Foi acontecendo ali uma contaminação no coração de outros anjos. E a gente vê isso acontecendo na terra também. com certeza. Quando o pecado adentra o coração de Adão e Eva, eh, ali surge o que eles não tinham, que nós chamamos também de natureza pecaminosa. E eu costumo dizer nas igrejas, quando estou compartilhando a palavra de Deus dentro desse tema, eu costumo usar um trocadilho, né? Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores, né?
Alguns ficam confusos Uhum. e às vezes não sabem responder. Ou seja, nós já herdamos uma natureza Pecaminosa, pecaminosa. isso mesmo. Então, essa natureza pecaminosa nos faz propensos ou termos já uma tendência herdada para o pecado, que infectou cada aspecto do nosso caráter. Então, por mais que nós conseguíssemos controlar os nossos pensamentos e as nossas ações pecaminosas, nós mesmo assim ainda continuaríamos sendo pecadores, Isso mesmo, pastor. porque a gente já tem uma natureza herdada, né? Então, afetou o nosso caráter, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos sentimentos, motivos. É, por isso, ninguém tem de ensinar uma criança a pecar, ou tem de se esforçar para fazê-lo. Eu sempre falo para fazer o teste. Pega uma criança, duas crianças de 2 anos, coloca sentadinha no chão, uma de frente para outra e coloca só um brinquedo na frente. Isso aí. A gente já vai ver a tendência pecaminosa aparecendo ali. E mesmo se colocar um na mão de cada um, sabe o que pode acontecer? Ah, Ele querer o do outro, querer o do outro. entendeu? E pode ser igual. Você pode colocar dois brinquedos iguais, um na mão de uma criança, outro na mão de outra. Ele vai olhar pro dele e vai olhar pro outro, e ele não vai conseguir discernir, peraí, mas esse aqui é igual. E ele vai querer o outro porque é o do outro. Pastor Denis, eu fico quando eu penso, primeiro assim, né, a gente entendendo lá ainda no céu, quando houve essa contrafação, esse sentimento no coração de Lúcifer, a gente vê que como Lúcifer não pôde atacar o Criador, ele começa então agora a persuadir as criaturas, e o pastor trouxe essa questão da contaminação. É, uma escritora que nós, aqui da Rádio Novo Tempo, temos muito carinho, Ellen White, quando fala sobre esse assunto, ela diz que Deus precisava deixar um único lugar dentro do Jardim do Éden para que Satanás tivesse acesso. Porque se Deus tivesse bloqueado totalmente o contato de Adão e Eva, impedisse, Satanás continuaria acusando Deus. Ó, tá vendo, gente? Deus colocou Adão e Eva ali, eu não tenho nenhum Blindar acesso, ele. Deus blindou, Deus é injusto. Então Deus orientou para que eles não comessem daquele fruto, porque Deus sabia que ali era o único lugar que ele poderia estar. E é interessante quando ela explica o que aconteceu, depois que quando Eva se coloca, pastor Denis, debaixo da copa daquela árvore, para conversar com a serpente, ela entra debaixo de um ambiente de pecado. E ela se contamina com o pecado, e à medida que ela vai na direção do marido, levando então o fruto, novas áreas do jardim passam a ser contaminadas. A cada passo que ela dá, ela vai estendendo essa fronteira de pecado até a presença do marido. E me faz pensar, pastor, que nós, por mais que a gente entenda que a salvação é individual, e cada um vai dar conta do seu pecado para Deus, tudo vai ser levado a juízo, Deus conhece a nossa mente e o coração, mas o pecado sempre tem consequência para quem está perto da gente. Tem consequência para os filhos, para o cônjuge. Alguém em pecado, eu gosto de dizer assim que o pecado, pastor, ele sai no olhar, ele sai pelos poros, até mesmo de boca fechada. Até o cachorrinho se sente incomodado quando o dono está em pecado. Ele olha assim e não entende, sabe? Porque não tem como estar em pecado e não influenciar quem está perto de nós para o pecado. Aí fica o alerta e a atenção, porque às vezes o pai diz: não, eu bebo, mas eu não vou deixar meu filho beber. Eu faço algo errado, mas eu não quero que ele faça. Você vai estar influenciando para o pecado, sim. Uau! Então, queridos, todos somos pecadores. A maior tragédia de querer ter o controle de nossa vida é que, em nossa busca constante para nos satisfazer, na verdade, nós nos escravizamos. Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós vamos para a próxima pergunta. Lembrando que você pode mandar aqui um WhatsApp na rádio, 996320468. Você pode solicitar essa revista, Céu ou Inferno, para você ter e acompanhar os estudos aí com a revista em mãos. Você também pode solicitar uma outra revista que você queira, da Novo Tempo. Temos revistas, como nós já dissemos, na área da educação, pais preparados, filhos de caráter, né? Qual geração nós estamos formando e como estamos formando. Esse é um tema lindo que você pode aproveitar também e te ajudar na educação dos seus filhos. Temos a revista Entre Famílias, que também auxilia aí no relacionamento familiar, como ter uma família harmoniosa e como conduzir a sua família nos caminhos de Deus. Se você está passando por alguma situação
na parte financeira e deseja ter um conhecimento mais aprofundado, nós temos a revista Saldo Mais, temos a revista também Educação Financeira à Luz da Bíblia, enfim, nós temos várias revistas nas diversas áreas da nossa vida que poderão contribuir aí para você, para a sua família, para os seus amigos. E quanto custa? É gratuito, né, pastor Daniel? É gratuito. Os Anjos da Esperança já pagaram a conta, né? Que bênção. Através das doações, os Anjos da Esperança já pagaram a conta. E fica a dica, né, pastor? Para quem ainda não é um anjo da esperança, ajudar a contribuir aí para que a Novo Tempo, toda a rede continue avançando e levando esperança E para milhões levando esperança, é isso aí. milhões de pessoas. Se você já é um anjo da esperança, Deus seja louvado pela sua vida. Se você ainda não é, você pode começar a ser também. Se você deseja, pode mandar também um WhatsApp, quero ser um anjo da esperança, e a gente vai te orientar como que você pode ser um anjo da esperança a partir de agora também. Vamos para a próxima pergunta então, pastor Daniel, a pergunta 4 do nosso estudo. O que a Bíblia diz sobre a condição do nosso coração? Devemos confiar nele para tomar decisões? Às vezes a gente ouve muito isso, né? A Perigoso, gente ouve né? muito isso, principalmente jovens, muitas Jovem. vezes, né? Mas eu sigo o meu coração, né? Eu sigo a vontade, os desejos do meu coração. O que que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Bom, vamos lá. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, pastor Denis: enganoso é o coração. Mas, olha só que interessante, e que grave isso. O coração é enganoso, pastor, mais que todas as coisas. Não tem, sabe, página de fake news? O coração é mais enganoso do que página de fake news. E a Bíblia diz assim, ó, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí, pastor Denis, vem o perigo, quando o filho adolescente, a filha, fala assim, mãe, será que eu namoro com o Joãozinho ou com o Pedrinho? O filho fala, mãe, será que eu faço arquitetura ou engenharia? E daí o pai responde pro filho, filho, o que está no teu coração? Segue o teu coração, achando que está dando uma boa resposta. Não tá. Porque enganoso é o coração do homem. Por que é enganoso, pastor Denis? Porque o pecado, a principal consequência, se eu pudesse falar de um jeito assim bem simples e popular, é o pecado faz a gente gostar do que não é bom. O pecado faz a gente gostar dos piores lugares, das piores pessoas, no contexto do lazer, das piores músicas, no contexto da saúde, pastor Denis, e o senhor também é especialista nessa área, faz a gente gostar dos piores alimentos. Fomos criados por Deus para nos mexer, mas o pecado gosta de fazer a gente ficar no sofá sentado, entende? Tudo que é consequência do pecado, a consequência do pecado é fazer a gente gostar do que não é bom. Então, racionalmente, usando o livre-arbítrio, nós precisamos falar assim, olha, eu não quero beber água porque eu nem estou com sede, mas eu preciso, então eu vou beber. Eu não quero ouvir essa música de crente que toca na Novo Tempo. Eu gosto mais daquela outra, daquele ritmo popular, mas eu preciso porque essa música que toca na Novo Tempo, pastor Denis, é nutriente espiritual, é vitamina. Eu preciso, eu queria estar ouvindo outro programa de fofoca, não, mas eu estou aqui no Na Palavra. Porque aqui, entende? A gente precisa tomar decisões racionais, porque isso vai contra a nossa natureza pecaminosa. Porque o coração é enganoso e a consequência do pecado é fazer a gente gostar daquilo que não é bom. E a gente precisa ir contra isso. Essa é a nossa grande batalha todos os dias. Uau! É como se nós fôssemos um barco cujo leme ficou preso Travado, né? no ângulo No errado, ângulo errado, indo para o sentido contrário. no sentido contrário Contrário. daquilo que é bom, daquilo que é certo, né? Então o texto aqui deixa muito claro, querido ouvinte, querido telespectador, que o nosso coração é enganoso, ele é perverso, ele é pecaminoso. A única forma desse coração ser santificado é através da presença de Deus na nossa vida. É através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós reconhecemos que somos pecador, nós corremos por braços do Salvador. Sem nós termos essa consciência, que é o Espírito Santo que nos concede, a gente vai continuar nessa tendência pecaminosa. A gente vai continuar na direção errada. A gente vai continuar no caminho errado, fazendo as coisas erradas e muitas vezes achando que está certo. A ideia de pertencermos a nós mesmos, a princípio, pode soar atraente como meio para sermos felizes, mas no fim do dia,
percebemos que é esmagador. Deus, dentro desse contexto, né? Quais as consequências que isso traz? Consequências com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com o mundo. Pare um pouquinho e olhe a sua vida e tudo que te rodeia. No fundo, nós sabemos que algo não está bem. Que algo não está bem e que algo precisa mudar. Mas como diz a própria palavra de Deus, o leopardo, né, pastor Daniel, ele não pode mudar a sua pele, né, a sua cor, né? E eu acho muito interessante aqui também, em Jeremias 17:9, fala que o coração é enganoso. Agora o verso 10, Deus ele fala: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que Deus ele apresenta que o coração é enganoso, ele também dá a solução. Ele fala: olha, eu sondo o coração, porque fui eu que criei você. Foi eu que criei o coração. Então, se você permitir, em outras palavras, se você me der o seu coração, eu vou cuidar dele e eu vou transformar ele para que ele não seja mais enganoso, não mais te leve ao caminho errado agora, mas agora ao caminho da vida, ao caminho da paz, ao caminho da salvação e ao caminho da felicidade. Tudo é uma questão de escolha, como você colocou. E nós temos todos os dias a oportunidade de fazer essa escolha, não é verdade? Verdade, pastor Denis, é como o salmista também vai nessa direção, né, quando ele fala que sonda-me, Senhor, o coração, a mente, e é interessante que ele diz assim que o Senhor pode verificar, ele fala assim: Senhor, olha para dentro de mim e verifica se tem algo que precisa ser mudado, algum caminho que tenha que ser repensado, né? Se a gente fosse utilizar a linguagem contábil, financeira, Senhor, ó, pode fazer auditoria, eu estou de coração aberto, não tem nada para esconder, tá tudo aqui. Nós deveríamos, pastor Denis, ter coragem todos os dias de orar isso para o Senhor, falar assim: Senhor, sonda minha mente, sonda meu coração, o Senhor me conhece. Porque nós, pastor Denis, na justiça humana, nós julgamos a prática do pecado, né? A consequência, o que aconteceu, mas o Senhor, ele já considera as intenções. Então tem muita gente que não está praticando o pecado, mas está com intenção de fazê-lo, está considerando na mente. E tem muita gente que às vezes, e isso pode ser eu e pode ser você e o nosso amigo ouvinte, que às vezes nós tropeçamos, pastor Denis, sem querer. A gente não estava planejando fazer aquilo ali, mas você, puxa, olha, escorreguei, fiz, Senhor, me perdoa, porque não estava planejado. E Deus também considera isso. Por isso que a gente entende que não há um justo sequer, porque existem muitos pecados que são involuntários também, e eles também precisam ser apresentados diante de Deus todos os dias. Maravilha! Vamos adiante no nosso estudo, vamos para a próxima pergunta, Bora então. lá. A pergunta 5, ela aprofunda um pouco mais isso que nós já comentamos. Como a Bíblia demonstra que nada podemos fazer para nos salvar do pecado? Será que existe, hein, pastor Denis, um alvejante poderoso que a gente compre no supermercado, um sabão em pó, né, que resolve, que limpe essa mancha? Interessante que Jeremias 2:22, a Bíblia diz assim, olha, pelo que ainda que te laves com salitre. Já pensou, pastor Denis? E amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Interessante que é uma palavra do Senhor. Olha, ainda que você se lave com salitre, que você amontoes potassa, que você passe alvejante, sabão em pó, água sanitária, hipoclorito, não tem nada, pastor Denis, nada capaz. Ainda assim continua a mácula. É interessante que a palavra de Deus nos faz lembrar que é somente em Cristo. Somente em Cristo que essa mácula de fato é limpa, é purificada e é perdoada. Tem mais um texto, pastor, de Isaías 64, capítulo 64, verso 6, o texto diz assim, ó, mas todos nós, como um imundo, e todas as nossas injustiças como trapo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento,
vos arrebatam. Então, pastor Denis, por mais generoso, bondoso, querido, gente boa que sejamos, ainda assim as nossas melhores obras. A palavra de Deus compara aqui em Isaías toda a nossa justiça como trapos de imundícia. É, é profundo, Profundo, poderoso, né? é profundo e é interessante. Eu queria acrescentar aqui alguns pontos nessa sua resposta. Ah, Jeremias 2:22, na minha versão, diz assim, ó: mesmo que você se lave com soda Com soda. e muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o Senhor, né? E, e esse texto de Isaías 64, 6, que fala trapos de imundícia, só para contextualizar os nossos amigos ouvintes e telespectadores, esses trapos de imundícia que é citado na Bíblia faz referência ao pano, ao tecido que os leprosos enrolavam em seu próprio corpo e muitas vezes com o propósito das partes podres do corpo não começar a cair pelo chão. Então eles se enfaixavam. Então o texto está dizendo que as nossas obras de justiça não passa desses trapos de imundícia. Olha, Imagino que eram tecidos extremamente mal cheirosos, sujos, contaminados, tão né? podres quanto a própria Podres. pele da pessoa que Isso enrolava mesmo. os seus panos. Então, para nós vermos e termos a, a consciência da consequência do pecado, para que a gente compreenda é, que pecado, como nós já comentamos, não é simplesmente aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele tem consequências muito mais profundas. E fica a reflexão, pastor Denis, quem que tem interesse na luta do bem contra o mal em nos fazer pensar que somos bons o suficientes? Ou de que nós conseguimos, através do sabão ou da soda, limpar os nossos pecados sem Jesus? Quem que quer isso, sabe? Nós sabemos quem que tem interesse em nos fazer esquecer de Cristo, e entender que é só através de Cristo. Então fica a reflexão, porque é bem possível, pastor Denis, que em algum momento o nosso amigo ouvinte vai encontrar alguém que diga, olha, não, mas você consegue vencer o pecado, você vai, antes ainda da volta de Jesus, você consegue ser perfeito. Isso é tão perigoso porque a gente anula o sacrifício de Cristo e traz para nós, como se nós conseguíssemos sem a cruz, sem Jesus, sem o sangue, vencer todo o pecado. E a gente entende, e Deus deixa claro aqui em Jeremias, não, gente, é através do sangue. Olha, por mais que você tenha toda a justiça, toda a bondade, é como trapo de imundícia. Então, nunca tirar Cristo do foco, sabe? Nunca tirar o sangue do Cordeiro do foco. Nós entendemos que Satanás tem todo o interesse em fazer que a gente traga para nós isso, para os nossos méritos, para os nossos esforços. Fica esse ponto de reflexão. Se a gente pudesse se salvar, a gente não precisaria de um salvador, É isso mesmo. né? Não precisaria. Se a gente conseguisse resolver o problema do pecado pelas nossas próprias, entre parênteses, boas obras, Jesus não precisaria ter pagado um preço tão alto pelos nossos pecados, né? Muito bem, estamos caminhando para o final do nosso estudo. Temos ainda mais uma pergunta e eu creio que essa pergunta ela vai fechar o tema assim, de uma forma completa, que fala exatamente sobre a consequência final do pecado, né? E qual então é a consequência final do pecado, Pastor Daniel? Pastor, aqui nós temos três textos. Temos ali Romanos 2, do verso 5 ao 8, Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Até por uma questão de tempo, eu quero dar destaque aqui, pastor, em Romanos capítulo 2, versinho 12, aonde a Bíblia diz assim, ó, assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. E Romanos 6:23 explica, porque o salário do pecado, pastor Denis, é a morte. Essa é a consequência final. Essa, pastor Denis, é a consequência extrema. O salário do pecado é a morte, mas aqui vem a esperança. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por consequência dos nossos erros, merecemos a morte. Mas Cristo morreu em nosso lugar, ele foi o verdadeiro Cordeiro. Nós entendemos, pastor, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
as nossas melhores justiças ainda assim nos tornam indignos, mas a dignidade de Cristo nos torna dignos. Ele nos cobre com seu manto de justiça, coloca em nós vestes brancas que cobrem essa podridão que a gente mencionou de Jeremias agora há pouco. Então Cristo, ele olha, nós nos apresentamos diante dele, pastor, como trapos de imundícia. Ele fala assim: filho, eu te quero aqui na minha ceia, na ceia das bodas. Você tentou, você se esforçou, mas ainda assim não é suficiente. Mas assim, eu entendendo o teu esforço, que você procurou ser obediente, então tem aqui para você vestes brancas, vestes limpas, vestes novas, para você estar então digno, pronto, preparado e bem trajado para poder participar da ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Nós vemos a consequência final do pecado, mas nós vemos a A esperança esperança que nós encontramos unicamente em Cristo em Jesus, Cristo, isso né? mesmo. Isso quer dizer, querido amigo, querida amiga, telespectador, ouvinte da Rádio Novo Tempo de Curitiba, você e eu temos uma natureza pecaminosa, isso é fato. Ou seja, nós temos uma tendência natural para amar o pecado, como o pastor Daniel colocou no estudo de hoje de uma forma muito clara, muito profunda. Por outro lado, Deus, ele é justo, santo e reto, mas ele também é bom e amoroso. Poderia um Deus que sente prazer tanto com o mal quanto com o bem ser um Deus bom? Claro que não. Na Bíblia, a ira de Deus nunca é uma raiva caprichosa, um mau temperamento divino. Não é um ataque àqueles que ele não gosta. Não é uma reação irritável, coisa comum na ira humana. É diferente das mitologias antigas, cheias de deuses frustrados e fumegantes, e que precisavam ser apaziguados. Por isso, tentaremos entender a ira de Deus com um exemplo. Claro que não abrange tudo, mas é representativo. Pense no sol. É algo bom ou mal? Lógico que é bom. Agora, posso abraçar o sol e dizer muito obrigado? Com certeza não. Por quê? Porque ao tentar abraçá-lo, nós seríamos consumidos pelo seu calor. Isso significa que o sol é mau? Também não. Significa que minha natureza é incompatível com a dele. Uau, incrível, hein, pastor? E se essa natureza ela é incompatível, só existe uma forma. Nós precisamos receber uma nova natureza que Amém. seja compatível. E essa natureza nós recebemos quando nós reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos de um Salvador e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Como nós lemos na Palavra de Deus, falando sobre a possibilidade de limpar ou lavar os nossos pecados e as nossas vestes com soda ou sabão, e isso não é possível. Ao mesmo tempo, o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele tem a visão dos salvos, e ele pergunta: quem são eles? E de onde estão vindo essa grande multidão? De vestes brancas. E aí ele recebe a resposta dizendo: são estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas vestes, não com soda e nem com sabão, mas no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E, pastor Denis, é importante lembrar que o momento da conversão, o momento da decisão, quando eu decido agora, de forma oficial, lutar contra o pecado, mas a vontade de pecar, o gosto, né, pelo prazer do pecado, ele continua até a volta de Jesus. Então sempre será uma luta. Você sempre vai precisar acordar de manhã e falar: hoje eu preciso ler a Bíblia com vontade ou sem vontade. Eu preciso ir à igreja com vontade ou sem vontade.
Eu preciso fazer o que é correto, obedecer, fazer o certo, mesmo sem estar com vontade. Por quê, pastor Denis? Porque o pecado tira de nós a vontade pelo que é correto. Então, muitas das coisas espirituais, pastor, a gente vai fazer por senso de responsabilidade, por amor a Deus, por compromisso, mas não por vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, lembra do enganoso é o coração do homem? Sim. A nossa vontade é não fazer. Mas a gente, por amor a Cristo, decide e faz, estando com vontade ou não. Amém. Pastor Daniel, nós queremos agradecer imensamente a sua Foi uma presença, a sua alegria, participação privilégio. conosco nesse primeiro programa dessa nova temporada e fica desde já aí o convite, as portas abertas O aqui da ouvinte rádio. pode pedir, pastor Denis, essa revista? Sim, Ficou lindíssima, viu, minha gente? Lindíssimo, um conteúdo formidável. Vale a pena você acompanhar toda a série. Peça agora mesmo, né, pastor? sim, pode Peça a pegar. sua revista para que você acompanhe toda a série na palavra, esse novo estudo que está só começando. Maravilha, seu último recadinho aí para os nossos ouvintes, telespectadores, para concluirmos o estudo de hoje. Muito bem, querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, lembre-se de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ela é contra principados, contra potestades, ela é uma luta espiritual e essa luta espiritual não se vence no grito, não se vence na batalha e nem na justiça, ela se vence de joelhos, fazendo a vontade de Deus e procurando ser obediente aos mandamentos de Deus. Entendendo que o pecado muda a nossa natureza, faz a gente gostar daquilo que não é bom, mas existe em Cristo a esperança de um novo coração, pastor Denis, de um coração convertido, e todos juntos, Rádio Novo Tempo, ouvintes, todos nós nos preparando para o grande encontro da volta do Senhor. Aí sim, pastor, nesse momento a nossa natureza será modificada e a gente para então de gostar de pecar, amém? Amém. Amém. Terminando o nosso estudo, então, é, gostaria de citar um último texto da palavra de Deus que diz assim: Onde abundou o pecado, superabundou Graça. a graça de Deus. Só poderemos experimentar a graça de Deus quando primeiro reconhecemos nossa necessidade dela. Com isso, não espero que você mude por medo do que possa acontecer se você rejeitar a graça de Deus, mas por entender a grandeza do amor de Deus por você e por mim, que mesmo sem o merecermos, ele nos deu uma saída, o céu, a salvação. E eu pergunto para você, qual vai ser a sua decisão? Eu convido você a decidir junto conosco, dizendo o seguinte: reconheço que sou um pecador, com um coração pecaminoso, que comete atos pecaminosos sob o julgamento de Deus, e que sua ira divina está sobre mim. Por isso mereço a morte. Porém, não quero me submeter a Satanás e ser escravo do pecado. Renuncio tentar ser o Deus da minha vida. Por isso é demasiado esmagador, pois seguir meu enganoso coração só me conduzirá à morte. Eu quero, nesse momento, convidar você a se unir conosco em oração. Vou pedir para o pastor Daniel elevar uma prece por cada um de nós nesse momento. Pastor, por favor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela existência da Rádio Novo Tempo, pela existência do programa Na Palavra e dessa nova série que começamos nessa tarde de sábado com o estudo sobre o pecado. Tão importante é compreender a origem, as consequências e também o fim do pecado. Queremos, Pai querido, neste momento clamar a Ti forças para resistir nos momentos em que cada um de nós seremos tentados de maneira personalizada, exclusiva. O inimigo ele tenta nos derrubar a cada momento. A Tua palavra apresenta que ele anda nos rodeando como um leão, bramando, procurando a quem possa devorar. Mas que esse devorador, que esse inimigo não tenha vitória. Nós sabemos que nessa luta do bem contra o mal, Apocalipse diz que o Cordeiro ele vence o dragão. Que esta seja a nossa esperança, que possamos continuar vivendo, se preparando, obedecendo aos teus mandamentos e se preparando para a volta do Senhor. Guarda-nos para o teu reino e livra-nos de pecar contra ti. Oramos, bom Deus, com toda a nossa fé e com todo o nosso amor, crendo no sagrado e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
É isso aí. Fica o nosso convite, então, para o próximo estudo, no próximo sábado, às 15 horas. Não perca, já deixe marcado na sua agenda, já deixe o alarme programado para você não perder o próximo estudo dessa série especial. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.